noite, estamos no ar com o Gazeta Esportiva e olha, nem mesmo com a presença do VAR, o duelo entre Palmeiras e Cruzeiro passou ileso ontem no Allianz Parque. Polêmicas à parte, a vitória da Raposa fora de casa faz o time de Mano Menezes ficar a apenas um empate da decisão da Copa do Brasil. Então, para começar a discutir esse jogo, nós vamos acompanhar agora os melhores momentos na narração de Vinícius Rodrigues. Com Dudu. Lançamento para o Borja no meio da zaga. A disputa com o Dedéu. Borja, Fábio! A sobra, Dudu. Linda defesa do Fábio. Tentou o passe no meio, segurou. Dudu perdeu, caiu, pediu falta e o juiz mandou seguir. Thiago Neves colocou na condição legal para o Robinho. Serviu o Barcos para fazer o gol do Cruzeiro. Tá lá! Gol do Cruzeiro! É do Pirata Barcos! Moisés dominou, pode bater de longe. Tiro de meta para o Cruzeiro. Fez a finta, Moisés abriu com o Dudu. Condição legal, Dudu foi para cima, fez a finta! De novo com Moisés. Foi no fundo, segurou. Fez o cruzamento rasteiro para o William, na trave! O William pegou mascado, estranho na bola. E o Fábio mais uma vez contou com a sorte. Sai na marcação o Dudu, chance real do Palmeiras. Dudu deixou para o William, acertou para o Borja, para fora! Edilson. Mandou para o Barcos, desviou, chegou no Thiago Neves, pode bater no gol. Thiago preferiu o passe no segundo poste, o Everton! Boa abertura para o Mike, dentro da área, o chute cruzado, Fábio! William, de longe, Fábio! Trouxe para a perna esquerda, o passe para o Lucas Lima, desmontou a defesa, cruzado, Fábio! Pode bater no gol, travado, chute rasteiro, William vai no fundo, tá marcada a falta. Falta do Edilson no lance, cartão amarelo. O Edilson vai ser expulso. O Edilson falou alguma coisa ali e vai ser expulso. Diogo Barbosa, vem o cruzamento no meio da área, Egídio, Fábio! Quase o Egídio faz um gol contra bizarro! A Marcos Rocha. Deixou no Lucas Lima, dentro da área, o chute cruzado no travessão! Para Diogo Barbosa, todo mundo no ataque. O levantamento, vai sair o Fábio, a bola tá viva, Antônio Carlos tá lá! Gol! Mas não vale. O juiz está marcando alguma infração. O gol do Antônio Carlos não vale. Vamos esperar para ver se o árbitro de vídeo interfere. A torcida comemorou o gol, mas está marcada a falta em cima do Fábio. Ele deu a falta em cima do Fábio. Vamos ver. Vamos ver o que o árbitro vai marcar. Confusa ali, a torcida comemorou alguma coisa. E o árbitro vai encerrar o jogo. Encerra o jogo o árbitro. E os jogadores do Palmeiras vão para cima do juiz. Um gol anulado no último lance da partida. Final de jogo, Cruzeiro 1, Palmeiras 0. Eu acho que, na minha opinião, ele precipitou no momento ali do apito, porque ele poderia muito bem ter o auxílio do VAR. Se tivesse ouvido falta, marcasse a falta e segue o jogo. Se não foi, daria o gol. Então acho que isso, de repente, prejudicou bastante aí o Palmeiras. Cara, a gente fica chateado. Hoje era pra gente estar como líder do campeonato. Se não acontece aquele erro de novo. Comigo também, na Chapecoense, onde se tivesse VAR, eu tinha feito gol. E hoje acontece de novo, entendeu? Tendo orientação antes do jogo e um erro desse. E ali, na hora que a bola sobra para o nosso jogador, ele não tinha apitado ainda. Na hora que ele vê que vai sair o gol, ele apita. Cara, é muito... A gente tem que ter cuidado para falar, mas
Decepcionante para vocês. É decepcionante porque não é se ele acertou, se ele errou, é a intenção dele. O erro aconteceu porque o árbitro, de maneira precipitada, contra a recomendação deles próprios, ele parou o lance. Ele tinha que ter deixado seguir o lance. Aí sim, depois, alguém ia falar para ele, não foi nada aí não. Ou então, olha aí, porque nós temos dúvida. Eles próprios que eram isso. Então, isso mostra um despreparo. Não estamos preparados ainda para isso. Isso gera mais polêmica, isso gera mais irritação e coloca dúvida tudo que está acontecendo. Eu não quero comentar alguma coisa porque não seria nada correto da minha parte nesse momento. Acho que se exagerou nessa interferência de fora, ou nessa participação de fora. Acho que temos que encontrar um equilíbrio para que todo mundo entenda como as coisas vão funcionar, né? Afinal, o árbitro tem que apitar o jogo, ele que é o árbitro. Senão nós vamos começar a apitar o jogo com o pessoal que está lá fora. E aí pode ficar muito confuso para todo mundo, para nós lá dentro e para o torcedor também. Não tenho que hoje cobrar da equipe diferente do que aconteceu. Nós vamos conversar com eles amanhã, tranquilos. São mais 90 minutos que temos que jogar. Temos condições de reverter essa situação. Agora temos que ter tranquilidade. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo e veja só, o Filipão é quem está mais sereno nessa história toda, manter a tranquilidade, porque apesar da derrota em casa, não ser um péssimo resultado, o Cruzeiro já fez isso com o Santos, já fez isso com o Atlético Paranaense, mas no jogo da volta o Cruzeiro não se deu bem também não, quer dizer, classificou pelo regulamento. Mas ganhou do Atlético fora, empatou com o Atlético em casa, Atlético Paranaense. Ganhou do Santos fora, perdeu do Santos em casa e venceu nos pênaltis. E pela Libertadores ganhou do Flamengo fora e perdeu em casa. Então o Palmeiras pode muito bem vencer lá em Belo Horizonte, né? E na pior das hipóteses, né? Levar a decisão para os pênaltis. Então, está aberto ainda o duelo. Claro que uma vantagem grande do Cruzeiro, mas esses 3 exemplos aí mostram que o Palmeiras está vivo. Sobre o lance em si, primeiro se foi falta ou não foi falta. Eu confesso que até agora estou na dúvida, que dependendo do ângulo, né, nesse ângulo eu não vejo nada. Num outro ângulo tem a sensação de que o braço do Dracena toca o goleiro Fábio. Mas independentemente de qualquer coisa, do acerto ou não do árbitro, ele para o lance aí. A imagem que a gente tem não mostra isso, Garrafa, mas eu tive a oportunidade de ver a imagem no Sport TV, né? E ela é aberta. Então, o árbitro apita antes do chute. Então, até o que desmente o que o Moisés está falando, ele viu que ia sair o gol, apitou. Não é verdade. Quem vê o lance de cima vê que ele apita antes mesmo da chegada do Antônio Carlos. E aí a história, deveria deixar rolar, não deixar rolar, existe orientação para deixar a jogada seguir, para depois ver o que é, o que não é. Se o árbitro tem a convicção de que houve a falta, ele não precisa esperar a decisão do VAR. O árbitro ainda é o senhor do jogo. Certo ou errado, ele é o senhor do jogo. Então, se ele entendeu naquele momento que a falta existiu, ele apita. Até porque se ele espera a jogada andar também, e de repente a confusão vai acontecer do mesmo jeito. Então acho que ele tem que apitar de acordo com a convicção dele. E nesse caso, o VAR só poderia ser acionado se ele realmente não tivesse apitado. Como ele apitou, não tem sentido. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Rapidamente sobre o jogo. A classificação continua aberta, não temos o gol qualificado, isso é bom para o Palmeiras. O Palmeiras tem time, tem elenco. Não é fácil, mas para inverter essa situação de desvantagem lá em Belo Horizonte. E entendo que desse chaveamento sai o campeão da Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente fala de Corinthians e Flamengo. Sobre o VAR, eu estou à vontade para dizer, porque acho que aqui no Gazeta Esportiva, não sei se era com você que eu estava no programa, mas a Michele certamente estava aqui, e eu disse na época que aqui é tudo feito de forma equivocada, né? Começou com o VAR na metade do campeonato. Ou seja, tiveram equipes que já foram prejudicadas, que lá atrás não tiveram o VAR. Mas aqui no Brasil é tudo de afogadilho. Falei, vai dar confusão. Tá existem várias interpretações. Ontem o Dudu pediu VAR de lateral. O Dudu, ele queria que chamasse o VAR, ele fez o sinal de VAR, quem assistiu o jogo viu, ele fez o sinal de VAR, para chamar, para saber se o lateral era ou não. É muito bom informado, né? O Edilson... Eu acho que os jogadores estão meio perdidos. O Edilson reclamou na zona mista que o árbitro deveria consultar o VAR
para o VAR falar, ó, o Edilson te xingou, para fazer uma leitura labial. Olha como é que está a cabeça da boleirada. Você imagina o torcedor, então, e até mesmo nós, jornalistas, mas nós tivemos já essa experiência na Copa do Mundo, mas os caras que estão envolvidos, há uma dificuldade grande. Então começou errado, só podia dar nisso. Agora, eu assino embaixo o que disse o Celso, né? O VAR não é para esse tipo de lance, você vai deixar seguir o lance do impedimento, não é? No caso ali, o árbitro, ele tinha a convicção, certo ou errado, aí a gente pode discutir. Mas aí, nesse momento, ele entendeu que foi falta, apitou falta, parou. Não tem necessidade de VAR. Garrafa, a gente volta a falar, depois o Garrafa vai falar as 4 possibilidades de uso do VAR, a gente vai agora falar ao vivo com o pessoal que está lá em Santos, né? Tem as notícias de Santos agora ao vivo, o clima segue fervendo lá nos bastidores, o presidente José Carlos Pérez está dando uma entrevista neste momento. Veja. Contratações precisas, nós fizemos contratações sem dinheiro no primeiro semestre, e é bom saber que as contas do Santos estavam zeradas, bloqueadas, sem um centavo. Pagamentos de dezembro para fazer 5 dias depois, quando assumi, né? Muita bandalheira que estava entulhada, nós estamos resolvendo uma a uma. Infelizmente, o que se destaca essas questões de divergência. Ninguém destaca o que foi pago, a maior venda da história das Américas, que foi um garoto de 17 anos, com pouco mais de 15, 20 partidas, vendido aí por um valor maior do que a multa dele, que já era excessiva a multa. Então, o que de bom aconteceu, nós contratamos o Gabigol, que está aí, é o artilheiro, né? Passou uma fase mais ou menos, já criticaram bastante, o menino mostrou seu valor, está aí fazendo gols. Nós contratamos o Sacha e o Dodô. 3 contratações só, 3. Substituindo jogadores que aqui saíram de grande qualidade, como o Lucas Lima, né? Ricardo Oliveira, que era uma bandeira que fazia gols. E é bom destacar que o Ricardo Oliveira, quando eu aqui cheguei, ele já estava contratado com o Atlético Mineiro. Nós entramos em contato. Dia 11 que nós começamos a trabalhar, ele já estava com o contrato com o Atlético Mineiro. Um pré-contrato, e eu simplesmente não criei nenhum problema. Aliás, um forte abraço para o Ricardo Oliveira, que me ligou no dia 10, dizendo que estava conosco, em oração, porque ele sabe do meu trabalho. Meu trabalho é ético, transparente, e eu trabalho 14, 15 horas por dia. Infelizmente, houve um problema das pessoas que têm interesses no clube. Então, financiam, gastaram milhões de reais para conseguir 2 impeachments políticos, sem nenhum dolo, né? E isso é lamentável. É lamentável num clube de futebol da grandeza do Santos Futebol Clube. O presidente do Conselho Deliberativo reconhece que o estatuto é confuso e da maneira que ele foi construído, ele permite que 20 pessoas possam conturbar a vida do Santos Futebol Clube. Pessoas que tiverem interesses contrariados. Mas, como eu te disse, desculpa a resposta longa, mas é bom ressaltar que o clube está organizado, pagamentos em dia, nós não devemos um centavo para ninguém, para jogador, para ninguém. O que existe é um entulho financeiro que nós temos que pagar, absurdo. Nós temos 119 milhões para pagar até dezembro. 119 milhões. De gestão em gestão, foram se acumulando dívida e jogando para frente. O clube hoje é um clube que fatura 8 milhões de reais e gasta 12. Então há muito que se fazer no Santos. Só que eu tenho um comitê gestor que tem que passar tudo por lá. Ou seja, admitir, tem que passar lá. Né? O clube tem que caminhar para a modernidade, é isso que nós queremos. Dar um exemplo do futebol brasileiro, que com honestidade, com dureza, franqueza, a gente consegue chegar lá. Então essa coisa de falar que o clube está um caos, é para quem interessa falar isso. O clube nunca esteve tão organizado como atualmente. E eu abro as portas para vocês, cada um dos jornalistas aqui, para conhecer como estão nossas finanças, como está o administrativo financeiro, como é que está marketing e comunicação. Nunca tivemos um marketing como estamos tendo agora. Aliás, um marketing
que a torcida está adorando. Porque nós estamos fazendo tudo que nós prometemos. O voto à distância já está pronto para ser trabalhado já. Está no Conselho Deliberativo, aguardando a homologação do presidente do Conselho Deliberativo. Então, tudo que o torcedor pediu e tudo que nós prometemos, nós estamos cumprindo. Eu só não esperava de ter um fogo amigo que me espetou desde o primeiro dia. E isso, infelizmente, foi exposto para a mídia, quando nunca deveria ser exposto. Eu não frequento redes sociais, eu não ataco ninguém. As reuniões que eu faço, eu não passo informação para ninguém durante a reunião. E, ao contrário, são passadas informações. Documentos que somem do clube. É um boicote diário, essa é a grande realidade. E nós estamos arrumando o clube. Esse ano, gente, é um ano para a gente arrumar. A situação do clube era caótica. Às vezes me pergunto como é que a gestão anterior queria se eleger. E nos primeiros dias eu tive que ir para banco. Eu fui para banco. Ninguém do meu comitê gestor botou a cara para dizer, olha, eu te dou, você vai lá no banco tal e tem a minha apresentação. Eu fui porque trabalhei no mercado financeiro. E na primeira semana nós liquidamos tudo que estava atrasado. É isso que é importante dizer. O trabalho foi feito, 3 contratações pontuais. Agora, no segundo semestre, contratamos o Brian, contratamos o Carlos Sanches e o Delis Gonzalez. 3 contratações certeiras. Só falta o Brian entrar em forma, porque aí vai dar 100%. É isso que tem. Nós não contratamos um batalhão de jogadores, como foi feito, mais de 150 jogadores na última gestão. Nós contratamos 6, com qualidade. Com qualidade, jogadores de seleção, inclusive. E, graças a Deus, está aí o resultado. Porque futebol, minha gente, é o seguinte, quando existe uma crise no futebol, como eles aproveitaram o momento de crise para coletar assinaturas, etc., é uma crise que ela vai embora. Mas ela volta a qualquer tempo. É isso que a gente fala para os jogadores. Nós temos que ficar alerta, temos que correr atrás, não existe deixar de lado uma vitória que possa vir. É trabalhar, trabalhar e trabalhar. Então, eu queria, desculpa, desabafo. Eu estou aberto às perguntas, eu só dei um preâmbulo aí para vocês saberem que o clube está funcionando 100%. Até porque quem administra sou eu. É o comitê de gestão que administra. Mas não tem 2 administrando o clube, tem um que se responsabiliza. Tanto é que muita coisa que falaram, que jogaram lá, ilações absurdas, né? Nós tivemos esse julgamento de segunda-feira, nós vencemos as 2, porque o estatuto é claro, ele fala que é sobre 2/3 dos presentes. Eles retiraram 6 da lista e disseram que não só os votantes, o que golpeia o estatuto. Nós vencemos a primeira votação e vencemos na segunda. Entendeu, não? Então é tudo isso que é preocupante no clube e que eu separo do futebol, e a gente aqui tem que fazer uma agenda positiva, falando daquilo que ajuda, que agrega para o clube. Esse clube é grande, é maravilhoso. Nós estamos trabalhando no exterior, a gente está fazendo a internacionalização da marca, tivemos no México. A gente só trabalhou. Tem muitos avanços aí. Né? O do pagamento, de não ter dívidas. A gente não está fazendo dívida. Nós estamos pagando tudo em dia. Não aconteceu isso. Desculpa, desabafo. Tudo bem, presidente? Tudo. Estamos ao vivo. Obrigado, o senhor falou uma coisa que me chamou muita atenção em relação ao bom momento que o Santos vive hoje dentro de campo, né? Que o senhor abraçou o elenco. Isso, na sua opinião, ele teve mais efeito do que o próprio trabalho do Cuca com a sua chegada? Porque na maneira como o senhor falou, deu essa impressão de que quando o senhor abraçou, as coisas melhoraram. Diga, Garrafa. Agora, comentários de Osmar Garrafa. O que a gente quer acrescentar é o seguinte, é um problema político do Santos, como disse o Celso, mas que isso acaba refletindo dentro de campo. Não é? Tá aí o Cuca que, quando chegou, logo chegou com uma semana, 10 dias de clube, disse que muita coisa precisava mudar dentro do Santos. E a maior prova disso foi o Santos ser eliminado da Copa Libertadores da América, como foi, Michele. Bom, e você estava falando dos quatro possibilidades de uso do VAR, que o pessoal está perguntando aqui nas nossas redes sociais. Então explica aí para o povo, Garrafa, porque a audiência rotativa também, a gente tem que estar sempre falando disso. A gente estava comentando aí do jogo do Cruzeiro e do Palmeiras anteriormente aqui, Garrafa exaltada.
reclamado que os jogadores não sabem quando tem que usar o VAR. Então, quando que usa o VAR? Começou no meio da competição, até o Celso pegava aqui, a gente consultava, né, Celso? Consultava, exatamente. Ó. Lance de... Primeiro, gols. Gols. Né? Se foi ou não gol. Se foi, se não foi gol, se houve falta. Se a bola ultrapassou a linha, se criou houve uma impedimento, dúvida, né? tal, né? Pênaltis para averiguar se foi dentro da área, fora da área, se houve realmente ou se não houve. Gol e pênalti. Cartão vermelho direto, né? De repente o árbitro flagra alguma... Fora de lance de bola, há uma agressão. O VAR pegou, ele avisa o árbitro vai lá e coloca vermelho. Ah, se ele tiver dúvida se é ou não cartão vermelho. De repente o árbitro vai dar o amarelo, aí o cara fala, olha, na verdade foi para vermelho. Tem uma imagem errada. Isso. Aí, e isso já vale também para a identificação do jogador, como aconteceu com o Corinthians e Palmeiras, que o Gabriel foi expulso de forma injusta. Aí ele pode ir lá, não foi o Gabriel, o cara avisa, não foi o Gabriel, foi outro. Ele vai lá, consulta a imagem e tal. E tem mais um. Não, são 4. Não, pênalti, gol... O cartão vermelho, identificação do jogador. Então tá certo. Que não foi nenhum dos casos. Agora, vale a questão aqui de interpretação se houve ou não a falta. Mas o árbitro, ele tem, o Mano Menezes, ele é muito correto na sua avaliação, né? O árbitro é quem apita o jogo. O árbitro teve convicção e deu a falta, acabou. Não tem o VAR específico para aquele lance. E a polêmica fica em cima se houve ou não falta, é uma outra questão. Eu acho que a falta aconteceu. Bom, o chefe do Departamento de Arbitragem da CBF, que é o Sérgio Corrêa, declarou nesta quinta-feira que o árbitro Wagner Rirey não errou no procedimento do lance derradeiro e que gerou toda essa reclamação palmeirense, né? Segundo Corrêa, o juiz marcou a falta em Fábio antes das jogadas concluir e como foi um lance interpretativo, não cabia o uso do VAR. E a gente aproveita essa polêmica para lançar a enquete de hoje para saber a sua opinião, você que está em casa. Você acha que foi falta do Edu Dracena no goleiro Fábio do Cruzeiro? Sim ou não? Vota lá no site gazetesportiva.com. Sim ou não, Celso? Então, eu cheguei a dar uma olhada, confesso que eu fiquei na dúvida, né? Yes or no? Eu acho, calma. Não. Depois reclama que não tem tempo. Não, o que eu vou fazer? Preciso pensar. Pra comentar. Pô, mas não pensou desde ontem. Não, tô falando pra você que é um lance de dúvida. Imagina. Você tem que ficar vendo, revendo. Tem hora que eu acho, tem hora que eu não acho, mas acho que não foi mesmo. E o Garrafa acha que foi. Braço aberto do Dracena, braço aberto. Tem uma imagem que mostra o braço aberto do Dracena tocando no braço do Fábio. Tocou, falta. Quer rever sua opinião? Não. É lance interpretativo. É lance interpretativo. Aí você precisa ver se até que ponto esse braço é suficiente para empurrar, para deslocar. Enfim. Bom, o árbitro achou que foi falta. Então, você que vai decidir, vai dar o resultado final da enquete. Você tá com o Celso ou você tá com o Garrafa? Porque hoje não vou dar opinião nenhuma. Na outra semifinal, não vou dar o mesmo. Na outra semifinal, no Maracanã, a estratégia de Jair Ventura de se fechar contra o Flamengo deu muito certo. Olha como foi. Aos 3 minutos, o meio-atacante Vitinho pegou de primeira, mas a bola parou nas mãos de Cássio. O volante Gabriel vacilou na entrada da área e Vitinho tentou mais uma vez. O Corinthians respondeu com Cleison. Ele invadiu a área, mas acertou a rede pelo lado de fora. O Corinthians tentou mais uma vez, mas o volante Douglas errou a pontaria. O Flamengo respondeu com esse chute de Paquetá. No segundo tempo, Diego chutou de fora da área. Outra defesa do goleirão Cássio. O Flamengo arriscou de fora da área mais uma vez. Cássio segurou firme. Outro ataque rubro-negro. No cruzamento pela direita, a zaga do Timão não cortou e Diego chutou. A bola foi para fora. Final, Flamengo 0, Corinthians 0. A gente está próximo de um título da Copa do Brasil, mas tá tudo em aberto ainda. Hoje acho que a gente fica feliz pelo sistema defensivo de não ter sofrido gols. Eu acho que eu já tinha falado da parte emocional também da nossa equipe. E nós tivemos uma virada só no ano. Acho que foi contra o jogo do Vasco. Muito pouco. Então você não sofrer gol, a gente já vê que os jogadores acreditam na ideia, sabem da importância da entrega de não sofrer. E agora nós trabalhamos nesse tempo que nós temos, até o jogo da volta contra o Flamengo, para nós melhorarmos sim. Eu não estou aqui para esconder que a gente pode melhorar também no terço final, para que a gente possa conseguir conciliar, não sofrer gols e também poder fazer. É um jogo de 180 minutos, nos primeiros 90 a gente não conseguiu fazer o gol, a tendência é que lá eles tenham que sair um pouco mais, que eles tenham que se expor um pouco mais, vão estar jogando na frente da sua torcida, e aí a gente vai aproveitar esses espaços para poder criar mais, para poder fazer o gol e sair com a vitória.
Acho que o nosso querido Barbieri acredita em Papai Noel, em coisas do gênero. Saci Pererê, E mais que Duende. acreditar, Celso, ele tem que fazer esse Flamengo jogar. A gente vai falar do Corinthians, se foi correto o que fez o Jair ou não, se cabe esse tipo de postura para o Corinthians, a gente vai discutir. Mas primeiro vamos falar um pouquinho do Flamengo. O Flamengo, com o elenco que tem que apresentar alternativas. Não pode só ficar levantando bola na área. Não era novidade para ninguém, até porque o Jair não fechou o treinamento. O Corinthians foi para lá com 3 volantes. Montou uma linha de 4, uma linha de 5 e enfiou o Jadson na frente. O Corinthians teve uma proposta só defensiva. E num time que tem um investimento, talvez aí, se não o principal que é do Palmeiras, mas o segundo elenco que mais investe, tinha que ter uma alternativa e isso cabe ao treinador. O Flamengo ensaiou muito chuveirinho dentro da área, consagrou a defesa do Corinthians. Isso colocado, aí a gente vem para o lado do Corinthians. Não sei o que você pensa. Eu vou absolver o Jair Ventura. Por que vou absolver? Porque ele chegou, pegou o bonde em andamento, né, já caminhando, o Corinthians sofrendo muitos gols. Ele sabia, né, que precisava trazer o jogo para cá, não teve tempo para treinar. E ele falou, vou fazer uma sobrevida. O Corinthians não pode, aí vem outro lado da questão, a camisa do Corinthians não pode se prestar ao que se prestou ontem. Mas pela circunstância, ontem me pareceu uma exceção, e o Corinthians, que poderia ter saído de lá já eliminado, traz o jogo para daqui a 15 dias. E aí o Jair vai ser cobrado de uma outra forma. Então, dessa vez, eu vou absolver o Jair Ventura, pelo que ele fez com o Corinthians. Porque a marca Corinthians não pode, num jogo contra o Flamengo, não ter um escanteio, não deu um chute. No segundo tempo. No jogo inteiro, não deu um chute que acertou o gol. Vergonha. Por isso deu 3 chutes a gol, né? E os 3 não acertaram o alvo. Aliás, os 2 gols que o Corinthians perdeu no primeiro tempo, era para ter feito, hein? Então, isso não pode acontecer com o Corinthians. Mas, pelo momento, eu absolvo o Jair Ventura e espero algo diferente para o jogo da volta, e o Flamengo continua sendo favorito no confronto. Garrafa, eu não espero tão diferente, não. Talvez ele não entre com 3 volantes, talvez só 2, né? Mas, enfim. E tô contigo. Eu entendo a postura do Jair e vou explicar por quê. Claro que para quem está aqui e quer ver só o futebol, você quer ver o futebol bonito, bem jogado, propondo o jogo, que o Cruzeiro faz isso. Marca muito bem, mas quando tem a posse de bola, vai e ataca. É isso que você espera de um bom time. Mas o Jair acabou de chegar. Se você observar os grandes treinadores que passaram pelo grupo, o Tite fez isso. A fase não está boa, vem primeiro, fecha a casinha. Diego Aguirre fez isso com o São Paulo. Fecha a casinha, não toma gol, ganha confiança, e aí ganhando confiança vai soltando. É mata-mata, o Corinthians está jogando pelo regulamento. O Flamengo a gente sabe que não dá para ter espaço. Um volante só, 3 meias armando. Se tiver espaço, vai pintar e bordar. Quer dizer, então, quando você tem a consciência de que seu time é limitado, em nome da briga, da competitividade, você tem que ser realmente retranqueiro. Reconheço, acho válido, respeito, embora não goste, para assistir. Mas como meio de conseguir chegar com a limitação clara que tem o Corinthians... Não teve tempo para treinar, absolutamente nada. Uma conversa com os jogadores e o Corinthians ele ganha tempo, 2 semanas uma sobrevida. Ganhou uma sobrevida. Acho que não vai classificar. Só um milagre, vai que São Jorge baixa lá porque a coisa está feia. O time do Corinthians é muito limitado, mas tem que produzir mais. A camisa do Corinthians não pode se prestar o que se prestou ontem. E a culpa não é do Jair. Passou Tite, passou um monte de gente. Eu nunca vi um Corinthians assim tão retrancado. Parece que o Corinthians está jogando com 8 homens, com 10, sabe? Com 1 a menos. Você fechou lá atrás, esquece o ataque e vamos chutar a bola para Nossa, é muito chato assistir jogo assim, né? Bom, lembrando que você pode participar do Gazeta Esportiva através da nossa hashtag Gazeta Esportiva. No final do programa nós vamos mostrar os melhores comentários que vocês colocaram nas redes sociais. Agora a gente faz uma rápida pausa, volta daqui a pouquinho, você bebe uma água, mas fica com a gente, porque vamos ver os preparativos de Santos e São Paulo para o Clássico de domingão. Até já. Voltamos com o Campeonato Brasileiro. Logo mais às 8 da noite, a Chapecoense recebe o Atlético Paranaense na Arena Condá, em partida atrasada da 20ª rodada da competição. Vice-lanterna, a equipe catarinense pode deixar a zona de rebaixamento em caso de vitória. Já o Furacão precisa do resultado justamente para fugir da confusão. E o Morumbi está perto de ser confirmado como palco da abertura da Copa América do ano que vem. O estado de São Paulo deve ter 2 estádios para a competição, o próprio Morumbi e o Allianz Parque.
Mas o que pesa a favor da Casa Tricolor é a capacidade, aproximadamente 67 mil pessoas contra 42 mil da Arena Alviverde, o que aumentaria a renda da Conmebol para a partida. Já o Allianz Parque deve receber o restante das partidas que serão realizadas aqui em São Paulo. Vale lembrar que lá a Arena de Itaquera do Coringão não será usada no torneio por pedido do clube alvinegro, que não queria arcar com os custos para sediar o evento. O anúncio oficial será feito na próxima terça-feira em La Paz, na Bolívia. E falando em São Paulo, o técnico Diego Aguirre, aniversariante do dia, conduziu hoje mais um treino fechado, com praticamente todos os titulares à disposição para o clássico contra o Santos no domingo. As dúvidas ficam apenas em relação à lateral direita. E o nosso querido Osmar Garrafa, antes de vir aqui para o programa, deu uma passadinha pelo CCT da Barra Funda e traz as informações do Tricolor. Nessa quinta-feira, o mais perto que nós pudemos chegar do treinamento do São Paulo foi nesse ponto, no portão do centro de treinamentos. O motivo é que o técnico Diego Aguirre pediu hoje privacidade. Treinamento fechado sem a presença dos jornalistas. É o São Paulo se preparando para o clássico de domingo à tarde contra o Santos na Vila Belmiro. O São Paulo de olho na liderança do Campeonato Brasileiro, preocupado também com o Internacional de Porto Alegre. Hoje nós não pudemos acompanhar essa atividade, mas pelo que nós apuramos, o São Paulo continua com boas perspectivas de contar com Everton. O jogador ontem retornou às atividades, continua trabalhando com bola e já está liberado pelo departamento médico, devendo ser a principal novidade da equipe. Por outro lado, o Bruno Pérez ainda continua no departamento médico e é dúvida para essa partida. E aí o problema pela lateral direita do São Paulo aumenta, pois o Regis está suspenso. E aí, se os dois jogadores ficarem de fora, o Aguirre vai ter que improvisar pelo setor. Ou o Araruna aparecendo por ali, ou até mesmo o Hudson. Mas isso só deve ser definido domingo, momentos antes da partida. A boa notícia é que o Reinaldo, que cumpriu suspensão, já está à disposição. Ele volta normalmente à lateral esquerda. Quanto a Arboleda, ele foi a novidade nessa quinta-feira. O jogador já retornou da seleção equatoriana e está à disposição treinando com o técnico Diego Aguirre, mas deve ficar com opção no banco de reservas. Nenê ontem já treinou normalmente e também não preocupa para a partida do final de semana. Finalizando, vale lembrar que hoje é dia de festa para o técnico são paulino. Diego Aguirre completa 53 anos, mas infelizmente não pudemos cumprimentá-lo pessoalmente. Tá certo? Fica aqui então nossos parabéns para o Diego Aguirre, né? É ele que vai ter uma pedreira pela frente. Tem a pressão, né, de ver o Inter assumir a liderança. Há 2 rodadas o Inter é líder, sim, né? 2 rodadas. E pega um Santos na Vila embalado. Se até pouco tempo atrás o Santos estava 10 jogos sem vencer, já são 8 jogos sem perder. Quer dizer, olha como as coisas mudam, Garrafa. E mudam graças ao Cuca, né? Que é um técnico experiente, que fez, acima de tudo, o Gabigol começar a jogar. Sim. O Gabigol mudou o posicionamento também, o Gabigol nas mãos do Jair Ventura não estava funcionando, né? O Cuca, com sua experiência, tirou o Gabigol do time, mostrou para ele o que precisava ser feito, e o Gabigol não à toa é o artilheiro do campeonato nesse momento. Existe uma discussão muito grande, jogar na Vila Belmiro ou no Pacaembu entre os santistas. Eu entendo que o Santos na Vila é um time diferente. Exatamente. É um time diferente, é a identidade, é a cara, apesar Acho que contra outros times que não os clássicos, tudo bem, mas contra São Paulo, Corinthians e Palmeiras, jogar no Pacaembu, mesmo com o apoio da torcida, é campo neutro. E isso significa o quê? Significa uma parada indigesta para o São Paulo. O Aguirre não tem força máxima, o Arboleda, como eu destaquei, ele retornou da seleção equatoriana, mas deve ficar de fora. A zaga do São Paulo tem sido constante mesmo com as trocas e por ter treinado muito pouco. O Aguirre vai confirmar isso só no domingo, mas eu entendo que o Arboleda fica de fora. O Nenê é uma ótima opção e a melhor de todas é a volta do Everton, que é um jogador que dá uma qualidade tremenda ao São Paulo. Não vejo favoritismo, não, pelo São Paulo ser líder do campeonato. Também não. Vamos aguardar aí um grande jogo e todos os detalhes, você sabe, vai acompanhar domingo aqui no Mesa Redonda. É verdade. Voltamos com o Corinthians. O Timão desembarcou esta manhã no aeroporto de Guarulhos com um precioso empate na bagagem. A nossa equipe estava lá e conversou com o zagueiro Léo Santos, um dos responsáveis por parar o ataque do Flamengo no Maracanã. A reportagem é de Alexandre Silvestre.
O Corinthians considerou bom o resultado de empate por 0-0 com o Flamengo no Maracanã. O jogo da volta, que vale vaga na final da Copa do Brasil, é daqui a 2 semanas em Itaquera. Porém, o que se questiona a respeito do Coringão é a postura da equipe, que pouco cria, que pouco agride o adversário. Sob os cuidados do professor Jair Ventura, nessas 2 partidas, Palmeiras fora de casa, Campeonato Brasileiro, e Flamengo, Copa do Brasil, no Rio de Janeiro, o Corinthians finalizou apenas 4 vezes e nenhuma bola foi no gol da equipe rival. O professor Jair chegou há pouco tempo, não tem nenhuma semana, não teve muito tempo de trabalhar essa questão da parte da frente. E a gente cumpriu a função tática que ele passou pra gente, cara. E saímos com um bom resultado lá do Rio. Decisão, assim como a de ontem, o jogo se resume em detalhe. E nós prestamos bastante atenção em todo o detalhe do jogo, tanto é que nós não tomamos gol. E isso é uma tendência, assim, quem errar menos, quem prestar atenção no detalhe vai sempre ganhar os jogos e conseguir classificações. Aproveitamos a presença do Léo Santos aqui no saguão do aeroporto de Guarulhos, em Cumbica, no desembarque da delegação corintiana, para que ele projetasse as próximas partidas. O Corinthians agora jogará 3 vezes dentro de casa. 2 pelo Campeonato Brasileiro, domingo contra o Sport, no outro final de semana recebe o Internacional e daqui a mais ou menos 2 semanas tem um jogo no meio de semana contra o Flamengo, aí sim valendo a vaga na final da Copa do Brasil. Um novo empate leva a decisão para pênaltis. Nós temos um jogo agora no Brasileiro, no final de semana, nós temos que focar nisso. Na outra semana nós temos uma semana livre, né? Não vamos ter jogo no meio. Vai ser um bom período para o professor trabalhar e vamos trabalhar nisso, focar nessa questão de ofensivamente, que na nossa casa vai ser diferente com o apoio da nossa torcida. Vamos ver o que o Jair consegue fazer com esse time do Corinthians. Por esporte não dá para fazer muita coisa, depois tem 1 semana até o Internacional, aí já melhora um pouco. De repente ele pode, sei lá, né, dar um pouco mais da cara dele. Se bem que eu acho que ele tem a cara do Corinthians, né, pelo que você estava fazendo antes, né? Se você considerar Carille, Tite, Mano, ele bebe da mesma fonte, garrafa. Eu disse que absolvia o Jair no jogo de ontem, mas ele é técnico do Corinthians, a pressão começou nesse desembarque. O Corinthians tem um jogo com o Sport, é só você olhar a tabela. É confronto direto, meu amigo. É confronto direto. O Sport está na zona de rebaixamento. Se o Corinthians não abrir o olho, se ficar abrindo mão de jogar ofensivamente, de tentar ganhar as partidas, como fez ontem, repito, absolvi o Jair, o Corinthians vai brigar lá na parte de baixo da tabela. Então o Corinthians tem o Sport e depois o líder do campeonato. Então jogando o que está jogando, você parte do princípio que o Inter é favorito no outro final de semana. Claro, tem toda uma semana para trabalhar e por isso a gente vai cobrar do Jair. O Corinthians, com a grandeza que tem, não pode se prestar num campeonato brasileiro a fazer o que fez ontem com o Flamengo. Ontem foi uma exceção. Mata-mata, né? Foi uma exceção, o Jair tinha acabado de chegar agora. Contra o Sport, o Corinthians tem que dar uma resposta e contra o Inter para ter moral contra o Flamengo de quem sabe sonhar com uma classificação. Claro. Então, o seu Jair Ventura, repito, foi absolvido ontem, mas hoje pela manhã tem que ser cobrado como técnico do Corinthians. Esse time tem que jogar. Contra o Sport não dá para ser 3 volantes. Não dá, né? Não, aí já é demais. Bom, ainda com a ressaca da derrota de ontem em pleno Allianz Parque, o Palmeiras se apresentou nesta tarde na Academia de Futebol. A ideia é mudar o foco e voltar as atenções para o confronto contra o Bahia fora de casa pela sequência do Brasileirão, mas vai ser difícil esquecer a arbitragem do jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, né? Acompanhe aí como foi o dia palmeirense na reportagem de Adriano Dolfi. O Palmeiras tenta esquecer o assunto arbitragem, mas isto foi novamente assunto na tarde desta quinta-feira aqui na Academia de Futebol. A diretoria do clube afirmou que vai enviar um dossiê à CBF com os erros de arbitragem no jogo de ida contra o Cruzeiro válido pela Copa do Brasil. O clube vai pedir inclusive que Wagner Heuwey não apite mais os jogos do Palmeiras no restante desta temporada. Enquanto isso, os jogadores e o técnico Luiz Felipe Scolari confiam na classificação no jogo de volta que ocorrerá no estádio do Mineirão daqui 2 semanas. Nós jogamos com o regulamento também. Nós comentamos antes do jogo que o gol qualificado não existe. Então, que nós tivéssemos um pouco mais de tranquilidade se por acaso tomássemos um gol, porque temos a chance de reverter durante o jogo e no próximo jogo, porque o gol fora não te dá a classificação. Então, nós, nesse momento, estamos perdendo. Se nós fizermos um gol, a igualdade
acontecerá e depois vamos ver o que será do resultado final. Nós temos boas possibilidades, quem hoje tem melhores possibilidades é o Cruzeiro, porque venceu, mas nós temos boas possibilidades de ir a Belo Horizonte e também vencer. A gente está atento, a gente está vivo e a gente pode reverter, a gente vai reverter o resultado lá sim. A gente vai trabalhar durante a semana, a gente tem um período para trabalhar aí, a gente pega o Bahia agora no domingo, mas a gente já está pensando, primeiro vamos Bahia, na sequência, e aí a gente vai trabalhando porque a gente está vivo sim, a gente pode sim conquistar a vitória lá e eliminar o Cruzeiro. A gente tem totais condições de ir lá e reverter essa situação. Eles saem na frente, mas nós temos uma equipe madura que não vai absorver muito isso, vai pensar em jogar futebol no segundo jogo e que, se tiver uma nova ocasião como essa, que o árbitro tenha um pouco mais de tranquilidade para resolver a situação como tem que ser resolvida. Neste final de semana, contra o Bahia em Salvador, o Verdão inicia uma série de 4 partidas longe do Allianz Parque. Uma sequência desgastante exatamente por isso. O técnico Luiz Felipe Scolari ainda não sabe qual equipe vai a campo. Ele conta com o retorno de Felipe Melo, que estava suspenso, e mais uma vez, Daverson fica de fora por conta de suspensão automática. Como de costume, nessa semana, apenas 10 minutos de imagens do aquecimento foram permitidas para a imprensa aqui na Academia de Futebol. Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Ô, Garrafa, não sei até que ponto ficar fazendo dossiê, reclamação na CBF, ficar alimentando essa... O Filipão que está certo. Vamos pensar no jogo, dá para ganhar, se classificar. É assim, isso passa tranquilidade para os jogadores. Ficar jogando tudo nas costas da arbitragem, erro acontece com o Palmeiras acertou 2 bolas na trave. Quer dizer, sabe? E outra coisa, esse critério do gol fora, se ainda existisse, seria bom para o Palmeiras. Porque o Palmeiras perdeu de 1-0 aqui, se fizesse, por exemplo, 2-1 em Minas, se classificava. Agora, se fizer 2-1, vai ter que decidir nos pênaltis. 3-2, vai decidir nos pênaltis. Então, a perda do critério, a mudança, né, não favoreceu em nada o Palmeiras, não, muito pelo contrário. Eu estou à vontade para falar do Filipão, porque eu tenho defendido esse início ótimo de trabalho do Filipão. Está fazendo um bom trabalho. Só que de ontem, do término do jogo, até esse momento, 18, 19 horas já do dia seguinte, só se comenta desse VAR e dessa arbitragem. Aí, ó, vamos dar uma olhada. Olha a defesa do Palmeiras. Dá uma olhada, 5 minutos, ó. O Palmeiras tem que começar a se preocupar com isso. Não adianta ficar só preocupado com o árbitro. Não é, ó? Caprichar mais na finalização, ser um time tranquilo na hora de concluir, não ser um time tão exposto como foi. O Palmeiras apresentou falhas. Não é? E aqui não vai crítica ao trabalho do Filipão, repito, o Palmeiras está se reencontrando nas mãos do Filipão. É verdade. O Palmeiras estava muito mal com o Roger, essa é a verdade. Né? Com o Filipão, o Palmeiras se reencontrou e o Filipão está num discurso focado para dentro de campo. Se o Palmeiras ficar com esse mimimi, com essa frescura de árbitro para cá, árbitro para lá, os erros podem complicar o Palmeiras, que tem frentes importantes aí nos próximos dias. Brasileiro, Copa Libertadores lá em Santiago Chile. E depois o jogo de volta em Belo Horizonte. O Palmeiras está vivo em todas as frentes, que continue assim. Vamos ver o que o pessoal de casa mandou na nossa hashtag Gazeta Esportiva, nas redes sociais? Vamos ver aí? Aqui, ó. O Christian Wada, Gazeta Esportiva Corinthians está pensando que é o 15 de novembro de Campo Bom. Horrível assistir jogo assim, me permita defender o 15 de novembro de Campo Bom. O técnico era humano e esse time jogava muito. Chegou à semifinal da Copa do Brasil. Eita! René Ricardo Sanches. Olha, vejo que o Jair Ventura fez certíssimo, pois tinha acabado de chegar, ficou sem alternativa. Agora ele vai arrumar o time. Vai, Corinthians! Tem mais Raquel Bertani. O que mais me chamou a atenção no jogo do Palmeiras, Raquelzinha linda, foi mesmo quase gol contra do Egídio. Puxa, bizarro. Verdade, foi mesmo, hein? Já pensou? Não fosse o Fábio... O Paulo Gilberto, o VAR deveria ser igual do vôlei. Os treinadores deveriam definir o que reavaliar. O juiz continua soberano. Hoje, nada mudou. E o resultado da nossa enquete sobre o lance mais polêmico de ontem no Allianz Parque, a gente perguntou no começo do programa se foi falta do Edu Dracena no goleiro Fábio, e a maioria dos nossos telespectadores disse que não! 51! Nossa, quase um empate técnico. Quase um empate técnico. Tá dividido, tá igual na política aqui o negócio, tá quente. Muito bom, pessoal, olha, a gente encerra o Gazeta Esportiva de hoje homenageando o grande Itamar Assunção. Puxa, ele faleceu.
Sim. Ele completaria 69 anos hoje. Pena, triste. Tchau.